Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Gira na Política. Hoje, o nosso convidado é o vereador Dudu Braga, que está no segundo mandato. Nós vamos ter um bate-papo hoje super leve, nós vamos falar sobre a cultura. Ele aí que, além de vereador, ele é músico, mas eu vou deixar ele se apresentar, porque ele vai hoje trazer muitas informações para nós. Dudu, muito obrigada pelo seu convite, por você disponibilizar o seu tempo, que a gente sabe assim que está corrido, para vir aqui conversar com a gente sobre política e sobre a cultura, que eu acredito que sejam duas áreas aí que fazem o seu coração bater mais forte, né? Com certeza, Natália. Obrigado pelo convite. Um prazer estar com você, pessoalmente. Gosto É muito do meu. seu trabalho. Obrigada. E vai ser uma honra a gente bater esse papo aqui. Não, já faço das suas palavras as minhas, tá? Dudu, conte para o público aí um pouquinho quem que é o Dudu Braga, como que você entrou na política, quando que a música entrou na sua vida. Conta aí pra gente um pouquinho quem é o Dudu Braga. Eu nasci em Belo Horizonte, né? Nasci no ano de 1982, só que minha família é toda daqui de Betim. Meu pai chama Tarcísio Braga, foi um prefeito aqui na cidade. Minha mãe Penha, Maria da Penha, professora do Afonso Pena, do Clóvis Salgado. E o meu avô, que é o Divino Braga, também foi prefeito da cidade em 1945. E o meu pai foi prefeito em 1985, 40 anos após o meu avô ter sido prefeito. E eu sempre fui muito atuante no setor cultural. Na verdade, eu nunca tive um planejamento na minha vida de trabalhar com política, embora minha família é muito politizada, sempre trabalhando de forma comunitária com as pessoas, principalmente meu avô, no período que meu avô foi prefeito, sequer eleição teve, era aquela relação mesmo com a comunidade. Meu pai não, já foi prefeito uma época que tinha eleição. Mas eu sempre fui atuante no setor cultural. E em função dessa atuação no setor cultural, é que a própria categoria ficava meio que colocando pilha. Falar, Dudu, tem que sair candidato, sai candidato. E eu fui candidato pela primeira vez, até com assim, um certo receio, em 2016. Porque você achava que era uma responsabilidade muito grande, o avô, o pai? A gente tem essa história na família muito forte, mas a gente, enquanto cidadão também, e é uma coisa muito interessante, que a gente é meio que conduzido a não gostar de política. Exatamente. Né? A gente tem isso hoje. E é um pouco perigoso, porque a grande mídia, não o canal de vocês que fazem isso muito bem, de forma paralela, mas a grande mídia sempre tentou levar a população ali como se fosse um efeito manada, conduzindo todo mundo como se fosse uma massa. Para não gostar da política, para não questionar, né? E aí eles colocam quem eles querem, porque as pessoas não querem participar, não querem se aprofundar. Então eu tinha um pouco de receio, é que todo mundo tem. Quando você fala de política, todo mundo quer conversar de futebol, quer conversar de roupa, quer conversar de tudo, mas quando é política, aí eu não gosto de política. E aí, a partir do momento que eu fui também entendendo que, na verdade, tudo passa por política, todas as decisões, a nossa vida no dia a dia, ela é conduzida pela política. E aí eu entrei na política, fui candidato em 2016, tive 988 votos, não fui eleito, mas tive o convite para presidir a FUNARB, que era uma fundação que existia aqui em Betim, Fundação Artística Cultural, e fiquei na FUNARB, na presidência. Que era bem forte essa fundação, né? Muito forte. Que inclusive foi fundada pelo meu pai, Tarcísio Braga, em 1987. A FUNARB foi fundada pelo meu pai. E eu dei aula na FUNARB como instrutor de música, fui professor de música de 2002 até 2015, aproximadamente. E trabalhei ali no setor de eventos também, então tinha um conhecimento técnico ali também da FUNARB, além da minha atuação enquanto artista na área da cultura, que eu trabalhei sobrevivendo exclusivamente de cultura aproximadamente 22 anos. Que não é fácil. É uma sobrevivência, literalmente, a gente sobrevive. Não é fácil, não. Mas é muito prazeroso, é muito gostoso, porque é uma agenda muito leve, muito positiva. A gente está sempre nos momentos de alegria, diferente um pouco da política, que a gente sempre está vivendo nesses momentos de tensão. Sim. A música, a cultura, ela coloca a gente nesse lugar diferente, meio que espiritual, sabe? Do sensível, que a gente Os não melhores consegue... momentos ali das pessoas, vocês estão lá presentes. Exatamente. Provavelmente eu já fui trilha sonora da vida de muitas pessoas, não só aqui em Betim, mas em muitos lugares, porque eu tive a oportunidade de trabalhar também com vários artistas da música popular brasileira, Martim da Vila, Zeca Pagodinho, Bete Carvalho,
que eu toco cavaquinho, minha área do Aham. samba, e eu consegui, né, consegui entrar num mercado cultural bem bacana, assim, Belo Horizonte, Rio, e trabalhei bastante com essa turma. Pude viajar para Espanha, para Suíça, Itália, tudo através da música, acompanhando o artista, fazendo gravações. Então, eu fui muito feliz. Eu sou muito sortudo, sou um privilegiado pela família que eu tenho, pelos amigos que eu tenho e pelo trabalho que eu faço, tanto na música quanto na política, porque fazer o que você gosta é um privilégio. É diferente. Eu acredito que a gente não fica olhando no relógio ali a hora de ir embora, né? É até perigoso, né? A gente olha no relógio e se não tem que voltar para casa. Mas você fala isso na política e na música ou nos dois? Nos dois. Nos dois, Nos né? dois, Quando a gente faz com o coração, essa entrega ela é natural, né? Ela é muito orgânica. Mas a gente tem que se policiar mesmo, porque acaba que a saúde da gente vai balançando também, porque é uma entrega por inteiro, sabe? De corpo, alma, de tudo. Exatamente. E aí, Dudu, quando a gente para pensar exatamente sobre saúde mental, é muito interessante você falar isso, porque a cultura ela tem um papel de extrema importância para a saúde mental da população, em geral, não tem? Eu sempre falo para todo mundo. Uhum. Quando as pessoas pedem assim para conceituar o que é cultura, eu falo, cultura é tudo. Ela só é tudo. Porque muitas vezes as pessoas tendem a pensar, e elas foram induzidas a isso, a pensar que cultura é só uma manifestação artística. A música, é o teatro, também é cultura. Mas a cultura é tudo. É o nosso jeito de agir, é o nosso jeito de conversar. Se a gente para com um carro dirigindo para um pedestre passar na faixa, isso é cultural. Se a gente respeita as pessoas mais velhas, é cultural. Uma religião é cultural. E a cultura como um todo, que é esse momento de alegria, de prazer, de relaxamento, ela está inserida em todas as áreas da política pública. E a política pública é uma ação de governo, né? Porque muitas pessoas não entendem tecnicamente. Fala assim, o que é política pública? Não, toda ação do governo é uma política pública. Todo o trabalho que é feito ali. E a cultura tem esse papel meio que transversal de se conectar com todas as outras áreas. Ela é também setorial, porque ela tem os profissionais do setor cultural que vivem disso, mas ela tem essa comunicação. E ela também comunica desde lá de quem tem uma condição financeira, desde o que não tem, né? Ela entra em todas as esferas. Sociais, intelectuais. Então, a gente consegue trabalhar segurança pública fazendo cultura. A gente consegue trabalhar saúde mental proporcionando cultura. A gente consegue trabalhar educação, a cultura sendo um instrumento, um facilitador, porque ela amacia o coração das pessoas, né? Ela facilita. Inclusive agora, você viu que tem alguns médicos que estão passando a receita ou tocar um instrumento, ou fazer aula de dança, ou fazer pintura como uma forma para melhorar a saúde mental? A saúde, ela precisa desse momento de relaxamento, como eu disse, né? E a cultura, na cidade, infelizmente, o investimento na cultura sempre foi nada ou quase nada. E representa muito pouco, porque as pessoas foram induzidas, né, a pensar que investimento em cultura é supérfluo. É jogar dinheiro fora, né? Infelizmente, as pessoas têm essa percepção e elas foram levadas a pensar nisso. Hoje a gente vê as pessoas... eu acho engraçado quando a gente está na rede social e eu vejo as pessoas falando de Lei Rouanet. As pessoas não têm a mínima ideia de como funciona a Lei Rouanet. E a importância dela, né? A pessoa viu no WhatsApp, no áudio de WhatsApp que chegou para ela e quer dar o pitaco. Ela virou especialista de Lei Rouanet e quer falar. Só que com isso as pessoas vão tomando birra e o movimento político fica receoso de fazer esse investimento na cultura, porque as pessoas querem voto, e deixam de ter a cultura de forma pujante na cidade. E quem perde é a população. Sempre, né? A população sempre perde, porque, infelizmente, a cultura é um instrumento maravilhoso de ocupação de espaço público. Primeiro que ela coloca a pessoa, ela tira a pessoa daquele estágio que ela está ali do comodismo, ela faz a pessoa ter um senso crítico, e talvez por isso a cultura seja tão... As pessoas não gostam, sabe? Algumas pessoas não gostam de cultura. Tentam tanto limitar ela ali, né? Porque ela tem esse poder de unir as pessoas, de deixar as pessoas felizes, porque uma das estratégias
gente sabe da estratégia das pessoas que querem dominar, é justamente você fragmentar as comunidades, as pessoas. E a política tem a política pública cultural, ela tem justamente essa função de unir as pessoas e de ter o sentimento de pertencimento de uma praça, de ocupar um espaço público, de valorizar o espaço público, de conversar, né, umas com as outras, que eu acho que é isso. Mas, infelizmente, não há esse investimento e esse incentivo. E aí as coisas vão se perdendo. Hoje as pessoas querem sair, eu tenho 2 filhos, você não tem opção, você tem que ir para shopping, e aí quem não tem um dinheirinho para ir no shopping, vai numa praça, mas chega numa praça, está cheio de brinquedos que cobram, e aí a pessoa às vezes nem leva, porque o filho fica ali pedindo para poder pular no brinquedo, não pula-pula e não tem dinheiro para pagar. Então vai tendo uma inversão, sabe? E acaba que não olha para essas outras esferas também, para quem não tem acesso. E assim, o que você falou, eu fiquei pensando assim, o quanto o nosso país ele é tão rico cultural, e a gente está vendo agora mais do que nunca, e ainda tem pessoas que vão lá e falam contra, né? Olha, o patamar que a gente sabe da realidade, que é investido muito pouco em cultura, e olha onde que o país está hoje, recebendo prêmios, assim, mesmo sem tanto investimento. Imagina se tivesse esse investimento. Não tenha dúvida. O brasileiro é muito criativo, Sim. É muito talentoso, e o nosso principal diferencial, na minha opinião, é que a gente é quente, a gente tem essa coisa do afeto, né, que em outros lugares talvez não tenham. Que é o jeitinho brasileiro, é o diferencial, né? Exatamente. E aí, infelizmente, até o jeitinho brasileiro foi modificado para falar que o jeitinho brasileiro agora virou como se fosse uma pessoa que quer burlar a lei, né? Você já reparou isso? Já é complicado. Eu sempre vejo como jeitinho brasileiro, igual o mineiro. Cafezinho, pãozinho de queijo, a gente tem esse acolhimento. Quando eu escuto o jeitinho brasileiro, pelo menos eu, Natália, eu interpretaria até então que é a nossa forma ali de acolhimento, igual o carnaval. O nosso carnaval né, ele é conhecido mundialmente devido ao nosso jeitinho brasileiro de acolhimento. Exatamente. Mas pegaram esse jeitinho brasileiro para falar, olha, tá vendo? O brasileiro tem que dar um jeitinho para conseguir as outras coisas com facilidade, burlando a lei. E essas são essas narrativas que eles vão tentando tirar essa característica da gente. E aí eu sou um pouco mais progressista do campo da esquerda, então a gente realmente vai tomando um pouco de birra dessa visão dominante, sabe? Desses países dominantes, que é justamente querer tirar essa característica do povo brasileiro, desse acolhimento, e de mostrar que a gente é capaz, que a gente é diverso, mas que também a gente tem capacidade de fazer as coisas assim como eles têm, a gente também tem capacidade de desenvolver. E a cultura, ela é fundamental nisso aí, ela é a nossa essência. Quando você não tem uma cultura, a cultura é justamente o que faz diferenciar o brasileiro de um japonês, de um americano, ou de qualquer pessoa, ou de qualquer região do nosso país, é a cultura. Você consegue identificar um nordestino justamente pela cultura, que essa cultura, esses hábitos, esses costumes, eles vão passando, né, de geração em geração. Essa tradição que as pessoas adoram falar aí, essa tradição, mas na verdade esse conservadorismo é a cultura. Se você preservar e respeitar a cultura, você está preservando a história do Brasil. Não, e é muito interessante que você fala, quando você fala a questão da essência, eu imagino assim, que é como se fosse a nossa identidade. Se você tira a identidade, se você tira a cultura, o que sobra? Sobra nada. A gente vira robô, né? Exatamente. Eu tenho a sensação que o Brasil, assim, nós temos 26 estados, mas Brasília é 27. Eu tenho a sensação que o Brasil tem 27 tipos de culturas. A gente é muito diverso. Você já parou para pensar? Agora, você vem em Minas, parece que você está em um lugar. Você vai para a Bahia, parece que você foi para outro lugar, para outro país. Você vai para o sul, completamente diferente. E aí é isso que você fala, é as pluralidades dentro da cultura. Exatamente. Que estão tentando apagar, né? Totalmente. E aí, dentro dessa cultura, que é tudo, que é esse envolvimento, né, de tudo, de costume, de hábitos, da comida, de tudo, do falar, né? Também tem as manifestações, porque a gente dentro da cultura tem a manifestação cultural, a gente tem a música, a gente tem o teatro, a gente tem a pintura, a gente tem a dança,
E aí a gente une essas manifestações culturais que também são muito características, né, dependendo das regiões. Por exemplo, se a gente pega São Paulo, que tem uma questão da colonização muito mais europeia, ela é mais ligada à cultura europeia. Isso é perceptível na cultura. Quando a gente vai na Bahia, já tem mais os tambores. Então, também já está ligada a essa africanidade, que já é essa questão da colonização, né, da primeira capital lá de Salvador. Então, tudo, na verdade, a gente acha que tudo é natural. Sim, Na verdade, nada é natural. Tudo a gente explica, tudo acontece, tudo aconteceu alguma geração antes da gente e a gente apenas vai dando continuidade a isso tudo. E a cultura é essa ferramenta. Não somente a cultura artística, mas todo esse peso. E as pessoas, muitas vezes na política, têm dificuldade de enxergar a cultura desse jeito. Desse formato. Nesse formato, porque eles entendem que a cultura é festa. Eu posso dizer, então, que a cultura é o que dá cor pra gente, pro nosso país, que diferencia? Cor e brilho. Eu sempre falo isso. E Betim está melhorando aos poucos. Quando eu vivia exclusivamente da arte, da música, era impossível sobreviver de música em Betim, uma cidade que às 9 horas da noite a cidade estava toda fechada. Então criou-se esse hábito de que a Betim é uma cidade dormitória, que tem muita empresa, que gira muito dinheiro, mas que não propicia qualidade de vida para as pessoas, porque a cidade, assim como nós, a gente falou de saúde mental, a gente também tem que dar uma desligada às vezes, a cidade também ela tem que ter o seu momento de relaxamento. Eu sinto essa falta em Betim. Né? Está melhorando. Hoje a gente, por exemplo, tem uma Rua do Rosário que funciona até mais tarde, que tem mais opções. A gente tem alguns espaços que tem música ao vivo e alguns bairros também tem. Mas na minha época, estou falando dos anos 2000, não tinha nada. Tinha o Betim Shopping. Pouquíssimos lugares. O Betim lugares. Shopping é de que ano, hein? Ah, por aí, anos 2000 e pouquinho para frente, né? Todo mundo, no sábado à noite, tem uma história naquele Betim Shopping. Era o único point, assim. Exatamente. Pelo menos na minha época. Não tinha. A Betim sempre foi muito carente disso. E as pessoas, talvez até pela proximidade de Belo Horizonte, quem tinha condições, a pessoa ia para Belo Horizonte. Vai para BH. Né? Vai para BH para poder curtir. E aí depois também, mesmo com as coisas acontecendo aqui, como Belo Horizonte está muito mais à frente de Betim, se tratando de cultura, inclusive hoje, não só a cultura da noite, né, dos acontecimentos, mas de política pública mesmo, institucional, as pessoas ainda fazem essa opção de ir para Belo Horizonte consumir o que está lá. E a gente tem muito talento aqui em Betim e que, infelizmente, ainda não consegue sobreviver, porque a cidade não dá condições ainda. Sim, eu tenho uma irmã que é do teatro. Ela foi para BH. Então, assim, eu vou sempre que possível nas peças dela, porque como lá realmente eles investem muito no quesito cultura, ela faz peças com muitas frequências. Não dá pra gente ficar aí. Mas realmente, igual aqui, assim, por exemplo, a gente vê agora que tem um teatro, mas eu acho que tá faltando mais opções culturais também. O que você acha? Quando a gente... O artista, eu vou falar agora do Dudu enquanto artista. Sim. Ele não quer viver de prefeitura, da prefeitura ficar contratando para o cara trabalhar, para o cara sobreviver. E aqui ficou um pouco isso, assim, quantas vezes a prefeitura vai contratar o cara para apresentar, seja ele em qual área? Porque o mercado da cidade não consome esse produto. E aí a pessoa ficava dependente. Mas o grande segredo, talvez, da política pública na área cultural é a prefeitura, como a responsável, o executivo, ela tentar movimentar a cidade e aquecer a cidade a tal ponto, porque o artista ele quer sobreviver do mercado, ele quer viver da noite, ele não quer ficar batendo na porta de prefeitura para pedir para apresentar. Isso é humilhante para o artista. E aí, como ainda não tem isso, então fica muito essa dependência de governo, artista, governo, e não se criou, justamente eu estou dando essa volta aqui para poder explicar, não se criou esse mercado aquecido, porque não adianta você ter um espaço se você não tem um mercado. Então você primeiro cria um mercado, você cria demanda para você depois apresentar. E você acha que os eventos que estão começando a acontecer justamente para ir, de certa forma, criando esse mercado no futuro? Hoje, o que eu percebo na cidade?
o papel que a prefeitura tem feito são atividades e eventos que estão no calendário do município, que já viraram tradição. A gente fala do Concerto contra o Preconceito, o próprio Carnaval e algumas outras atividades, e não foge muito disso, não. Inclusive, eu tenho uma preocupação muito grande, porque o orçamento da cultura em Betim é um orçamento muito baixo, perto do tamanho que é o orçamento do município, mas a lei de incentivo à cultura aqui, ela tem um valor hoje muito... Não é dizer que é alto, mas aumentou, melhorou muito. Na minha época, por exemplo, era em torno de 1 milhão e pouco para soltar o edital, que a gente chama, né, para disponibilizar. Sim. Hoje a gente está falando em torno de 6 milhões e 400, porque a gente tem uma verba federal, que é da Lei Aldir Blanc, que se juntou, junto com a lei municipal Noemi Montijo, e ela disponibiliza as pessoas a poderem trabalhar nesse mercado. Então, a prefeitura hoje, falando de prefeitura de Betim, ela faz o mais do mesmo. E aí, minha preocupação é o quê? Que tem mais dinheiro, mas continua fazendo mais do mesmo. Então, na verdade, não tem nada de novo, não tem nada de inovação, não tem nenhuma proposta para que esse mercado, de fato, possa se modificar. Então, na verdade, o que eu vejo é como se fosse, fazendo uma analogia simples assim, a guarda municipal fica comprando mais arma. É mais arma. Não, mas é mais arma. Não, mais arma. Tem dinheiro? Não, eu vou comprar mais armas. Tá, bacana, pode precisar, mas chega uma hora que não é mais armas. São outras ações necessárias, né? E aí eu percebo isso também, que não há nada de novo nesse planejamento, não há nada de novo sendo feito para que a gente fuja desse ciclo. E a cidade, o próprio teatro municipal, não é um teatro, né? Aquilo ali é um auditório. Então, também não posso nem chamar de teatro aquilo ali. E é um pouco como a própria prefeitura enxerga a cultura na cidade, porque você chamar aquilo de teatro é vergonhoso. Eu até tive envolvido ali durante um pouco tempo, mas eu fui deixado de escanteio e agradeço a Deus todo dia por ter sido deixado de lado. Porque quando foi inaugurar, eu falei, Jesus Cristo, o que é isso? Nem o auditório da prefeitura é assim. Ele consegue ser pior do que o auditório da prefeitura. E tá lá, por isso que não usa. Porque se lá tinha um cachorro, lá na rua, lá dentro você escuta. Não tem uma preparação acústica, não tem nada. Lá não tem nada. Lá tem que praticamente refazer do zero. E é isso. Na verdade, é uma consequência. O teatro é uma consequência do olhar que sempre Betim teve para a cultura. Na verdade, é um pouco do retrato. É engraçado quando no início você falou que às vezes as pessoas veem a cultura como um gasto. Mas a cultura, ela fomenta demais a economia, não? A própria lei, a Lei Rouanet, que as pessoas, as que falam mal, que não sabem como é que funciona, porque não é o governo que disponibiliza o recurso, há todo um edital, as pessoas têm que mandarem um projeto, tem que ser aprovado, e se for aprovado, você pega uma carta para você buscar a captação numa empresa, e a empresa pode deduzir... Que não é tão simples como as pessoas acham. E a empresa pode deduzir de 4% a 6% do recurso, do imposto de renda, para poder repassar isso. E após isso, o artista tem que prestar conta de tudo aquilo que ele foi escrito no projeto, ele tem que executar exatamente aquilo ali. E a cada R$1 investido, porque não é gasto, a cada R$1 investido retorna em R$7 para o governo. Esse é o retorno econômico da cultura, se tratando de Lei Rouanet. A cada R$1 que deixa de ir para o governo, quando você há a isenção do imposto, na verdade não é nem isenção, porque há uma renúncia lá de 4%, né? Que é muito e aí pouco. Essa troca, muito pouco, e isso retorna. Como que retorna? Porque quando você vai fazer um teatro, você paga alguém para fazer o cenário, você paga alguém para alocar o espaço, você contrata um motorista, você paga uma pessoa para fazer a roupa, você paga um iluminador, você paga um técnico de som. São muitos profissionais envolvidos. Muitas vezes, quem ganha menos é o artista. Na maioria das vezes. E é o que mais que leva a economia para o lugar, porque depende muito do artista. Porque essa lei de incentivo, a polêmica ficou muito em torno dos grandes artistas que já têm nome e entram. E aí ficou parecendo que você está financiando. Assim, muito dinheiro que eles cobram, que a gente vê aí, assim, coisas absurdas, né? Ficou um pouco taxado, né, com todas as aspas, como se a lei de incentivo financiasse esse tipo de artista, que ele não precisasse, mas na verdade você tem shows maravilhosos da Marisa Monte sendo feitos de forma gratuita em praça, financiados com a Lei Rouanet, e eu acho sensacional, acho maravilhoso.
a população ter a oportunidade de assistir a um espetáculo, que não é só um show, da Marisa Monte, de forma gratuita, entre aspas também, porque é a população que está pagando, mas é essa oportunidade. Então, a política pública, ela vem justamente para poder dar para as pessoas a condição de consumir um produto que, se depender do mercado, da televisão e da rádio, ela não vai ter acesso. E aí vem as leis de incentivo para poder falar, opa, o cidadão, você pode escutar isso aqui também. Olha, ouça isso aqui que também é produzido, isso aqui também é nosso, isso aqui é Brasil também, isso aqui é Minas Gerais, não é só aquilo que está passando ali na televisão ou passando, né, tocando na rádio. Então, a lei de incentivo, ela dá essa oportunidade e é fundamental. Eu mesmo, durante muitos anos, eu sobrevivi de projetos que eram financiados por lei de incentivo, que são projetos de cinema, né, são projetos de gastronomia. Então, teve agora, por exemplo, lá em Tiradentes, né, o Festival de Cinema, um festival financiado por lei de incentivo, é sensacional, é maravilhoso. Né? E aí gira isso, porque dá oportunidade para as pessoas trabalharem. E assim, quando você fala isso, igual, por exemplo, a questão do show gratuito, a gente sabe que a maioria da população brasileira não consegue ter acesso à cultura, por exemplo, a ir ao teatro. Quando a gente vai ao teatro, a gente vê que parece assim, se eu estiver errada, você pode me corrigir, tá? Por favor. Mas eu tenho a sensação que é um público muito específico. Sabe, assim, que parece que não atrai outro público. Não atrai porque ele não é oportunizado. Exatamente. Né? Então, é justamente isso que é o papel da lei de incentivo. Porque hoje a gente está falando de uma população que ela pega 10% do seu salário para comprar um botijão de gás. A gente está falando de sobrevivência. As pessoas estão lutando para sobreviver. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela paga a conta de luz, paga a conta de água, faz conta para comer o básico do básico e não sobra dinheiro para mais nada. Aí não vai no teatro. E ela vai consumir aquilo que é tocado na rádio e aquilo que está na televisão. Com o advento da rede social, da internet, isso melhorou muito. Deu a possibilidade das pessoas conhecerem. Mas o algoritmo também joga a pessoa para o outro lugar. Mas deu essa oportunidade. Mas mesmo assim, ainda a gente vive nesse efeito manada que eu disse lá no começo, que infelizmente algumas empresas midiáticas utilizam isso para poder justamente ir moldando, fazendo a população pensar, né, da forma que eles querem. E culturalmente não é diferente. Então as pessoas, elas não vão conhecer Chico Buarque, por exemplo, se ela ficar assistindo televisão. Ah, não, com certeza. Né? Se elas ficarem ouvindo essas rádios comerciais, elas não vão assistir. E aí, se elas não forem, de certa forma, incentivadas por outro mecanismo, a gostar, ela a não consumir. Vai. Porque hoje a gente você consegue ter peças em teatro com preço muito acessível e algumas até de forma gratuita. Mas as pessoas já têm isso, né, de olhar o teatro e falar assim, não, aquilo ali é coisa de rico. E não vai, porque criou esse exatamente. Né, esse estereótipo. Exato. É igual, por exemplo, quem vai ao Inhotim, por exemplo, parece que na quarta-feira ele é gratuito. E, assim, são poucas pessoas que sabem que é gratuito. Dudu, e dando continuidade aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na nossa pauta, porque para eu não perder nenhuma informação aqui com você, tá? E na sua opinião, qual que é o maior desafio hoje de gerir a cultura no poder público? Primeiro ponto é ter dinheiro. Se dinheiro não chega, fica muito difícil. E em Betim é um pouco mais difícil também, porque se for dar uma voltinha ali na prefeitura e for na Secretaria de Cultura, que foi criada há pouco tempo, mas teve a Funarb, que foi criada há muitos anos, e aí, com todo o respeito às pessoas que trabalham lá, que se esforçam demais, e geralmente pessoas que são de outro setor e com o tempo foi aprendendo e está naquela luta ali, mas a gente não tem quadro técnico que entende de cultura, de fato, dos mecanismos de cultura, enquanto política pública, enquanto essa questão de ser transversal, de dialogar com outras secretarias, para que quando o gestor político chegue, ele possa ter mais ou menos as coisas como é que funcionam.
E na cultura sempre é assim, sai um secretário, quando entra o outro, zera, porque quando vai o grupo de comissão, né, os comissionados, eles têm que aprender a fazer o trabalho, e quando eles pegam o ritmo, eles têm que sair, porque a política tem esse giro, né? Nós estamos no giro, que gira tem esse giro rápido. porque a eleição acontece. Então, o que eu percebo em Betim? Tem esse histórico, infelizmente, de ser uma cidade dormitória, que a gente tem que mudar isso, fazer as pessoas a valorizarem. A pessoa paga R$15 numa cerveja, mas não quer pagar R$15 para assistir um artista se apresentar. Ainda reclama quando tem que pagar o rapaz que está lá cantando. Sempre reclama. Cantou. Mas é cultural, é o que a gente está falando de cultura, virou um hábito. Sim. E a gente tem que quebrar isso. Mostrar que as pessoas que vivem, que estão ali trabalhando, eles são trabalhadores. As pessoas têm que se dedicar. E a própria política pública, ela ser conduzida dessa forma. Mas para isso, que é o prefeito, no caso, ele tem que ele tem que querer, porque se ele não mandar dinheiro, as coisas não acontecem. Vou te dar um exemplo. Eu, enquanto vereador, destinei recurso para voltar aos Centros Populares de Cultura, R$2 milhões no ano passado, que era um programa maravilhoso, Centro Popular de Cultura, que ofertava para a população de baixa renda atividades. E eu fui professor durante 14, 15 anos lá. Então tinha aula de teatro, aula de música, aula de dança. Isso hoje em Betim não tem mais. Tem pingadinho em algum canto ou outro, mas era um super programa que tinha 5 mil alunos e que acabou. E acabou, não tem mais, né? E eu lamento muito. Eu tenho um outro projeto de lei que chama Mapa Cultural, que não custaria quase nada para o município. O que é esse mapa cultural? Assim como Belo Horizonte tem, as grandes cidades têm, para que a cidade saiba quem são os artistas, quem são, onde eles estão e o que eles fazem. Isso tudo mapeado, porque é impossível para um secretário sentar numa mesa, se ele for da área, ele consegue conhecer bastante gente, mas ele não conhece todo mundo. E se for uma pessoa que não é da área, aí que ele não vai conhecer ninguém. E aí, quando você não tem esses dispositivos, fica muito difícil a gente pensar que vai ter uma política pública séria, porque vai ficar na base do achismo. As pessoas sempre, é isso, todo mundo que senta hoje ali, vai nesse calendário oficial, faz aquilo que é o mais do mesmo, que é o sempre do mesmo ali, que é o básico, que todo mundo faz, mas não faz nada para além disso, porque até também não tem esse investimento. Então, talvez esse maior desafio, primeiro, é convencer que nós precisamos de dinheiro. O artista precisa comer, precisa pagar conta, ele precisa de dinheiro também para viver. Sim. E para poder desenvolver a política pública e que ele seja entendido como um profissional sério, porque muitas vezes o artista ele é percebido como um malandro, sabe? Não um malandro. Quer trabalhar. Não, mas eu sei. Né? Então, eu acho que essa percepção, e Betim, infelizmente, como tem essa característica de cidade dormitória, durante muitos anos teve isso muito forte. Está mudando. Que bom que está mudando, eu fico feliz. Está mudando tudo muito rápido. Né? Essa geração, essa meninada que está chegando aí, está mais esperta. Não tá engolindo essas coisas que são enfiadas goela abaixo, que a minha geração engolia, não. E aí, olha só para você ver que interessante. Porque o que eu ia te perguntar é o que acontece com o jovem sem acesso à cultura? Quase que você já respondeu ela aí, né? Quando uma pessoa não tem, como a gente já conversou anteriormente, essa questão da identidade da pessoa, né? Dela, enquanto nação mesmo, não só individualmente, mas enquanto coletivo, quando você não tem isso, você não consegue ter uma identidade. E você fica meio que sem aquele colorido que você disse, aquele brilho. E quando você não tem a cultura, que é justamente quando você pega um indígena, você sabe que ele é indígena, porque tem todo um hábito, uma cultura. E não é só essa cultura. Quando eu digo a cultura, ela é mais profunda. Não é só a cultura do acesso às manifestações, que é maravilhoso, que deveria estar na pauta em todas as escolas, porque quando a pessoa ela tem essa possibilidade, isso é científico, de poder aprender uma manifestação artística, isso desenvolve muita capacidade intelectual da pessoa. Né? O hemisfério, acho que se eu não me engano, do lado direito, que é o emotivo da cabeça, a pessoa começa do cérebro, ele trabalha isso com muito mais intensidade. Geralmente o esquerdo ele é mais lógico. E a cultura, as manifestações culturais, ela tem o poder de trabalhar os dois hemisférios ao mesmo tempo. E, geralmente, as pessoas que são da área sempre falam que a melhor forma de desenvolvimento intelectual são as manifestações artísticas.
Porque além de você ter sua identidade, você tem sua liberdade, geralmente tem uma pauta, luta sobre algo. E sabe o que eu acho muito triste? Tem a minha opinião. Que hoje tem acabado muito essa questão da cultura dentro das escolas. Uhum. Por exemplo, festa junina, carnaval na escola. Porque hoje, assim, tudo bem que a pessoa ela tem a opção, ela tem a religião. Eu escuto muito assim, porque a minha religião é contra. Tá, mas aí tá acabando com a cultura do país que você mora. Uhum. Porque se a gente não coloca ali, por exemplo, os meninos hoje fazendo uma festa junina, daqui 20, 30 anos acabou a festa junina. Vai acabar. E talvez a festa junina seja a maior festa do país, embora, não, né? Eu falo que o carnaval... Pra mim a festa junina é melhor que o Natal, porque o Natal é só dia 25 de dezembro. E porque o carnaval não é toda cidade que tem. Lógico, o carnaval tem essa coisa do vender o país, da imagem do Brasil ser essa coisa do carnaval, mas hoje você pega a festa junina, ela tá no Brasil inteiro, a importância. Hoje tá junina, julina, e eu já vi festa augustina, você acredita? Ou seja, ela é muito longa. É maravilhoso. E fala que você não tá esperando chegar o mês de junho aí pra... É maravilhoso. E a cultura tem isso, né? Essa capacidade, e o mais legal da cultura para mim é essa capacidade de deixar as pessoas mais sensíveis. Não vou dizer que elas ficam mais humanas, porque não, né, seria, de certa forma, injusto com as outras pessoas. Mas ela tem essa capacidade do sensível, de sensibilizar as pessoas, da pessoa enxergar a vida de um outro ângulo, desenvolver a capacidade crítica. As pessoas, elas conseguem pensar. E talvez a cultura, talvez ela seja tão odiada por isso. Mas eu concordo com você. Eu acredito que a pessoa que tem ali mais cultura, ela é mais sensível, ela tem um olhar mais humanizado, porque ela sente. Ela sente. E aí são coisas que a gente não consegue explicar. Igual né? tem música para você ver que toca gerações. Uhum. Ou seja, para a pessoa ter feito aquela música ali, ela sentiu, ela sentou, então tem um sentimento a mais. É difícil explicar, sabe? Quando a gente fala de sente, cultura, né? é porque é uma coisa que você sente. Ela tem uma explicação lógica de papel, porque ela é científica, a cultura também você estuda, né? As artes, pintura, tem técnica, o ator, o pintor, o músico, você tem técnica para isso, ele é científico também. Mas o grande segredo, e que a gente nunca vai conseguir desvendar, é porque ele bate no seu peito, ele entra e é no sentir. E você não consegue explicar, a pessoa fala assim, mas como é? Eu não sei te explicar. Aí a lágrima já desceu, você já chorou, e é isso. Esse é o papel da cultura. E você acha que a cultura, ela te ajuda a ser um político melhor? Olha, eu agradeço muito pelo fato de ter tido essa base cultural na minha família. Como eu disse, meu avô foi prefeito, meu pai foi prefeito, mas meu avô foi maestro da banda Nossa Senhora do Carmo, que é uma banda muito tradicional aqui na cidade. Então, de forma indireta, a gente sempre foi muito introduzido e conviveu com a música, a cultura, na verdade, como um todo, sempre foi muito presente na minha família. Sim. E eu carrego isso naturalmente. Então, eu gosto de estar com pessoas, adoro conversar com as pessoas, adoro, né, sentar, ouvir. E a música, eu acho que ela tem esse facilitador, no meu caso, da música, mas a cultura como um todo, de ter essa coisa, porque a cultura, não vou falar da música só, não, mas a cultura, ela não quer saber se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre, se é evangélico, se é católico. A gente está com os braços e o coração aberto para quem quiser chegar. Então, eu acho que isso sim me ajudou, sabe? Não existe tribo na cultura. Esse aqui, eu pertenço a essa categoria, eu pertenço a essa tribo. Não, a gente pertence e nós somos todos juntos. Não. Feito de pessoas. Isso. Maravilhoso, né? Acho que você tem que voltar pra gente continuar a conversar mais, viu? Você acredita que o nosso tempo já tá quase acabando? É mesmo? É mesmo. Pois é, não tem que voltar para falar de política também. Exatamente. Vambora. Hoje a gente fala sobre cultura. Aí os seus olhinhos brilharam durante todo o tempo. Mas quando você falava de política, brilhava também. Eu gosto dos dois. Não, mas vamos falar de política depois. Vamos marcar um dia. Convite pra voltar. Eu tenho muita coisa polêmica. A gente gosta disso também. Pode me chamar. Então tá, já fica aí, ó. Então vamos marcar. Já pode marcar a próxima aí. Já vamos marcar.
Pra gente fechar, antes de você deixar suas redes sociais para o pessoal te seguir, se você quiser deixar suas redes, você tem um perfil separado para o seu trabalho de cultura ou não? Não, é o mesmo perfil. Tá lá no Dudu Braga, hoje inclusive Dudu Braga vereador, lá no Instagram, Facebook. E convido a todos para me seguir lá, o trabalho que a gente faz enquanto vereador e também enquanto músico, porque eu tô sempre postando ali, é o Dudu real, ali não é o Dudu de mentira, não. E você faz o encontro segundo sábado do mês? Segundo sábado. Segundo sábado do mês no Salão do Encontro. Isso Continua aí. lá ou... Continua. Lá nós temos um projeto, que é um projeto social. Várias vezes, É maravilhoso. É, gostoso, né? Muito bom. E é com o Clube do Choro de Betim, que é uma associação e um grupo muito tradicional, que eu sou um dos fundadores, que há 23 anos nós estamos fazendo, pouco tempo, nós fazemos esse trabalho na cidade, que é o de resgate da música brasileira, dessa música tradicional, dessa primeira música do Brasil, que é o choro, que veio depois ela se tornou base para todos os outros gêneros musicais brasileiros, e a gente faz esse trabalho de resgate do choro e do samba. E a gente faz isso no Salão do Encontro, todo segundo sábado do mês, a partir de 13 horas, está todo mundo convidado. E é uma delícia, a entrada é de graça, um ambiente totalmente democrático, e tudo que é consumido lá, para fechar com chave de ouro o sábado lá, tudo que é consumido, o lucro da venda é revertido para o Salão do Encontro, que é uma entidade também fantástica, né? E que faz um trabalho lindo aqui em Betim. Então, seguir o Dudu Braga, comentar, compartilhar e lá ter um momento de lazer, ouvir uma musiquinha boa, comer um tropeiro. Tem coisa melhor? Ah, maravilha aquilo ali. Tá vendo? Cultura, gente. E aí, pra fechar, eu vou pedir assim, ó, pra você completar essa frase. Pode ser? Pode. Uma cidade sem cultura é... Uma cidade sem alma. Profundo, hein? É. Uma cidade sem felicidade. E sem cor. E sem cor. E sem cor. Sem brilho. Sem brilho. É isso aí. Então tá bom, Dudu. Quero te agradecer. Eu que agradeço. Conversa foi Obrigado. Maravilhoso. Fica o convite. Obrigado. Passou, assim, muito rápido. Passou, mas o bate-papo é gostoso. E eu sou seu fã do programa. Vocês todos fazem um trabalho maravilhoso. Que bom. Sabe por quê, Dudu? A nossa ideia aqui com o Gira na Política é justamente sobre isso, sabe? Trazer a política de uma forma leve para as pessoas entenderem que sem a política a gente faz o que hoje? Faz parte do nosso dia a dia. A gente tem que quebrar isso, sabe? Trazer essa meninada aí para poder discutir. Não tem problema pensar diferente. Eu acho que tá vindo uma geraçãozinha aí que, não gosto de falar no singular, no diminutivo não, mas tá vindo uma geração aí que eu acho que vai gostar, viu? Eu torço para isso, porque as pessoas têm que participar. Procurar entender como é que funciona, se identificar com algumas ideologias. Eu me identifico mais com isso. Que bom, não tem problema. Mas não vote por votar, porque eu sou obrigado. Procure entender e entenda que o seu voto vale muito, o voto da pessoa vale muito, e é ele que vai... Fica meio... muita diferença. Faz diferença. Só que ficou piegas, porque todo mundo fala, o voto é o grande mecanismo de transformação, e isso ficou, né, se perdeu um pouco, mas de fato é. E se as pessoas tiverem consciência da importância que é você colocar o seu representante, porque para finalizar, eu sei que nosso tempo está muito curto. Não, está à vontade, fica à vontade. Tem pessoas, por exemplo, para vereador, fala assim, eu vou votar no meu vizinho, porque eu conheço ele há muito tempo. Tá, aí quando chega uma pauta lá na Câmara, aí ele vai achar ruim porque a pessoa não votou. Mas espera aí, você colocou uma pessoa lá que ele não defende as mesmas coisas que você defende. Sim. Então, ele não vai defender, quando tiver que votar as coisas ali, ele não vai votar, porque você colocou uma pessoa que não te representa, na verdade. Você votou numa pessoa porque você tem uma afinidade pessoal, mas que o que você pensa enquanto cidadão, ele não defende, ele não é de fato o seu porta-voz e o seu defensor ali. Então, a gente tem que também educar as pessoas a falar, olha, eu vou votar nessa pessoa aqui porque a pauta dele são as minhas pautas, é aquilo que eu acredito. Bandeira, né? E aí sim eu tenho o meu representante lá dentro. E o que acontece muitas vezes é isso. A gente viu agora no IPTU, que ia ser aterrorizante para a cidade inteira, 3 vereadores votaram contra. Cada um vota do jeito que quiser, e cada eleitor que cobre o seu vereador. Temos 23. Cada um que cobre o seu. Mas são pautas que é de interesse da população, e tem coisas que a gente
você tem que defender o povo, né? Vamos combinar. Tem, e você tem que voltar aqui para contar as polêmicas pra gente, tá bom? Bora. Vamos discutir, né? Então, muito obrigado mais uma vez e nos encontramos aí no seu próximo encontro lá no Salão do Encontro. Salão do Encontro. Vamos Vai ser um encontro no Salão do Encontro, pronto. Tá vendo? Tá tudo certo. Aquele tropeirinho. Gostoso. Obrigado. Eu que agradeço, tá? Bom, para você que assistiu aí o nosso bate-papo, foi muito leve, foi muito cultural. Fica aí o nosso convite para vocês assistirem também os outros episódios e deixar aí pra gente qual que é o próximo convidado que você quer ver aqui no Gira na Política. Lembrando que o Gira na Política é uma produção do portal Gira Notícias. Vou pedir para vocês seguirem também o portal. Pede aí, Dudu, para seus seguidores seguirem também o portal lá, Gira Notícias. Pode deixar, que eu vou postar, vou pedir para todo mundo que me acompanha. Minha rede social é uma rede social muito aquecida aqui na cidade e peço para todo mundo acompanhar, porque é um trabalho de muita qualidade e muito compromisso com a verdade. Porque esse é o verdadeiro trabalho da imprensa, compromisso com a verdade. Muito obrigada. E sem fake news. Muito obrigada. Muito obrigada para você que assistiu e até o nosso próximo encontro.